da divina consolação da bem-aventurada Ângela de Foligno. Capítulo 24. Da humildade e do exemplo de Cristo crucificado. Toda oração é vã sem humildade. Após a oração, a humildade é a virtude mais necessária ao ser humano. Meus queridos filhos, contemplai o exemplo de humildade que nos foi dado por Cristo crucificado. Nele encontramos o modelo de toda perfeição. Observai sua vida e escutai seus ensinamentos, que ele transmitiu não apenas em palavras, mas também em obras, sustentadas por virtudes extraordinárias. Por isso, esforçai-vos com todo o vosso coração e energia para segui-lo em seus passos. Aquele que estava na forma de Deus abandonou sua própria glória, assumindo a forma de servo. Ele se humilhou, obedecendo até a morte, e morte de cruz. Cristo nos oferece um exemplo perfeito de humildade. Com frequência, ele nos convida a refletir sobre nossas vidas e aprender com ele. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Filhos amados, olhai e meditai com sabedoria sobre a profundidade e os benefícios desse ensinamento. Refleti sobre a sublimidade e o valor de suas palavras. Cristo não nos pede para aprender com os anjos ou com os discípulos, mas diretamente com ele. Ele, cuja humildade é ainda maior porque sua majestade é infinitamente sublime, nos diz: aprendei de mim. Ele não nos ordena que aprendamos dele a prática do jejum, embora tenha jejuado 40 dias para nos dar exemplo. Ele não nos exige que rejeitemos o mundo e vivamos na pobreza, embora tenha vivido em extrema simplicidade e instruído seus seguidores a fazerem o mesmo. Nem nos manda aprender como ele criou os céus, realizou milagres ou outras obras maravilhosas. O que ele nos ensina, acima de tudo, é: eu sou manso e humilde de coração. É como se dissesse: se, por meio de palavras e ações, eu não vos mostrei um exemplo verdadeiro de humildade, então não acreditai em mim. Cristo nos deixou sua própria vida como testemunho. Que possamos, com fé e devoção, seguir seu chamado à humildade e ao amor. O exemplo de humildade de Cristo. Depois disso, ele nos deu mais uma vez o exemplo de humildade e ordenou que fizéssemos o mesmo e obedecêssemos a ele. Após lavar os pés dos discípulos com suas próprias mãos, disse: compreendeis o que vos fiz? Se eu, vosso Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, assim como eu fiz, também vós o façais. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor. Se sabeis estas coisas e as praticais, bem-aventurados sois. O Salvador do mundo demonstrou claramente que a mansidão e a humildade de coração são a raiz e o fundamento de todas as virtudes. Assim, nem a abstinência, nem os rigores do jejum, nem a pobreza, nem a simplicidade das vestes, nem as aparências externas de boas obras, nem a realização de milagres têm valor algum sem a humildade de coração. Unida a ela, a abstinência seria abençoada e correta. O rigor e a pobreza seriam abençoados, e estáveis seriam as obras construídas sobre este fundamento. Essa humildade de coração é a mãe de todas as virtudes, da qual brota a prática de todas elas, assim como o tronco e os ramos brotam de uma raiz. Tão preciosa é essa virtude da humildade e tão firme é seu fundamento, sobre o qual se edifica toda a perfeição da vida espiritual, que o Senhor desejou especialmente que a aprendêssemos diretamente dele. E sendo ela a raiz e a salvaguarda de todas as virtudes, a Virgem Maria, esquecendo todas as outras virtudes do corpo e da alma que possuía, confiou apenas nesta. Ela afirmou que Deus se fez homem em seu seio expressamente por causa de sua humildade de coração, dizendo: porque olhou para a humildade de sua serva. Por isso, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A humildade como fundamento espiritual. Nesta humildade, meus filhos, deveis construir os vossos alicerces. Em todas as coisas, firmem-se nela, para que possam se mostrar como membros unidos ao cabeça, por uma unidade natural. É somente nele que encontrarão a verdadeira paz. Nenhuma alma pode alcançar essa paz, a menos que esteja fundamentada na humildade. Pois, sem esta virtude, todas as demais,
por meio das quais buscamos a Deus, tornam-se como nada. Capítulo 25. Sobre como a verdadeira humildade ilumina a alma na compreensão de sua própria pequenez e da bondade divina. Essa humildade de coração, que Cristo tanto desejou que aprendêssemos com Ele, meus amados, é como uma luz maravilhosa e clara. Ela abre e vivifica a alma, permitindo que conheça sua própria pequenez e nada diante da imensidão da bondade divina. Quanto mais profundamente o homem percebe isso, mais perfeito se torna o conhecimento que ele tem de si mesmo. Cristo nos mostrou, em sua vida e em suas palavras, que a humildade não é apenas uma virtude, entre outras. Ela é a raiz de todas as virtudes. É na humildade que a alma encontra a base sólida para crescer em santidade e comunhão com Deus. A humildade nos permite reconhecer que todo o bem que possuímos vem exclusivamente da graça de Deus. E, ao mesmo tempo, ela nos dá força para aceitar nossas limitações e fraquezas, entregando tudo ao Senhor com confiança. Ó alma, recorda-te sempre de que quanto mais te humilhares diante de Deus, mais Ele te elevará. Porque a humildade não diminui o homem, mas o faz resplandecer na luz da graça divina. Que Cristo, o perfeito modelo de humildade, seja o vosso guia eterno. A humildade e a transformação pela caridade. Portanto, ao perceber e conhecer-se como nada, vazio de todo o bem, ele oferecerá com mais fervor, louvor e oração a majestade da bondade divina, que ele vê e compreende através dessa humildade. E aqui nasce a virtude nele, pela graça que Deus lhe envia. A maior e principal de todas as virtudes é a caridade, que é o amor a Deus e ao próximo. E esse amor nasce daquela luz. Pois quando a alma percebe-se como nada, e vê como Deus se inclinou a esse nada vil, humilhando-se e unindo-se a Ele, ela arde tão intensamente com amor por Ele, que por meio desse ardente amor, torna-se uma só com Deus. E sendo assim transformada pelo amor, que criatura seria capaz de não amar até o limite de seu poder? Verdadeiramente, a alma transformada pelo amor de seu Criador ama todas as criaturas por Ele criadas, conforme é adequado. Pois ela percebe Deus em todas as suas criaturas e vê o quanto Ele as ama. A alma se alegra com isso e com a boa sorte de seu próximo, e se entristece e lamenta sua má sorte. E sendo bem disposta, não se atreve a julgá-lo nem a desprezá-lo quando a desgraça o atinge. Pois, iluminada pela luz mencionada, ela vê a si mesma e reconhece que está em uma situação tão ruim, ou até pior, do que a de seu próximo. E se a alma não está caída, ela sabe que não teve força suficiente para resistir por si mesma. Mas foi sustentada pela graça que a mantém e a conforta contra o mal e a tentação, ou até mesmo remove a tentação. Portanto, ela não julga ninguém, mas se humilha ainda mais. Pois, vendo as falhas de seu próximo, reconhece suas próprias fraquezas. Sobre a humildade e a compaixão cristã. A alma, ao olhar para si mesma, percebe claramente que, se não tivesse sido sustentada por Deus, teria caído nos mesmos males, com ainda mais facilidade do que seu próximo. E ao ver as aflições físicas sofridas por seu irmão, pela força do seu amor, ela sente essas dores como se fossem suas. E assim, tem compaixão dele, como diz o apóstolo: quem é que tem uma enfermidade, e eu não a tenho? O que acabo de dizer sobre o amor, que tem sua origem na raiz da humildade, pode também ser dito sobre a fé, a esperança e todas as virtudes. Pois, conforme sua própria natureza, elas se fundam na humildade. E sobre cada uma delas falaremos agora, uma a uma. Notas explicativas. A citação "quem é que tem uma enfermidade e eu não a tenho?" é retirada de 2 Coríntios 11:29, onde São Paulo expressa a profunda empatia pela dor dos outros, refletindo o espírito de humildade e compaixão que deve guiar as virtudes cristãs.
Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.